Ok, eu gostaria de iniciar a aula de hoje enfatizando alguns pontos que Urias Smith em seu livro enfatizou. Primeiro, por que o período histórico do livro é apresentado repetidas vezes? Não estou falando dos capítulos históricos, estou falando do período histórico que são apresentados nos capítulos proféticos. Por que que depois de Daniel 2, onde Daniel já teve a oportunidade de ver que depois de Babilônia 4 outros reinos surgiriam, por que que Deus então depois disso ainda trouxe a ele 3 outras profecias que praticamente estavam ressaltando o mesmo período profético? Por quê? A resposta, e Urias Smith coloca de uma forma bem concisa e clara, para ressaltar características especiais. Para ressaltar características especiais. Em outras palavras, em Daniel 2, nós temos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal e o estabelecimento do reino de Deus, que é basicamente a essência das profecias de Daniel. Essas partes, ou esses elementos, esses reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal e o estabelecimento do reino de Deus. Só que Deus ele apresenta a mesma profecia em outras partes do livro de Daniel, com outros símbolos, para quê? Ressaltar características especiais. Por exemplo, em Daniel 2, fala o que sobre Medo-Pérsia? Medo-Pérsia foi representado pelo que em Daniel 2? Braços e peito de prata. Podemos até dizer, tudo bem, o corpo tinha 2 braços. Então, está vendo? Um braço representa Medo e outro braço Pérsia. Mas em Daniel 7 e em Daniel 8, nós vamos ter alguns detalhes, algumas características ressaltadas que Daniel 2 não menciona. E sobre Grécia? Tudo bem, você tem as coxas e o ventre de bronze, mas que detalhes nós temos sobre a Grécia em Daniel 2? Praticamente nenhum. Mas em Daniel 7, nós vamos descobrir mais sobre a história. Em Daniel 8, mais ainda sobre a história de Grécia. Em Daniel 11, bem detalhado a história de Grécia. Então nós podemos ver que em todas as profecias do livro de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e 9 e Daniel 10 a 12, nós temos a mesma profecia, não é diferente. Não estamos abordando um novo assunto, estamos apenas acrescentando detalhes. Outro autor, pioneiro da Igreja Adventista, Tiago White, falou que nas profecias de Daniel nós temos uma repetição e uma ampliação da mesma profecia, do mesmo período profético. E o interessante é o que acontece. A repetição e a ampliação, em cada capítulo, os detalhes vão aumentando, mas vão aumentando mais para baixo do que para cima. Por exemplo, em Daniel 8 e 9 e Daniel 10 a 12, você nem tem Babilônia mencionado. Depois nós vamos falar por quê. Mas então, os detalhes vão sendo acrescentados, aumentando, mas também em relação ao fim. Por exemplo, em Daniel 11, 40 a 45, e o início de Daniel 12, fala tudo sobre o fim. Então são muitos detalhes sobre o fim. Que detalhe nós recebemos em Daniel 2 sobre o fim? Só que uma pedra será cortada sem auxílio de mãos. Por exemplo, em Daniel 7 fala sobre o juízo investigativo. Tudo bem, mas em Daniel 8 fala sobre a purificação do santuário. Então é um detalhe.
é uma ampliação. Você olha para uma coisa, um quadro, por exemplo. Aí você quer enxergar maiores detalhes, você vai, nós chamamos em inglês zero in. Em português, zoom. Fazer um zoom. E esse zoom vai ampliar a sua visão. Então, em Daniel 2, nós vimos um esboço. Em geral, não temos muitos detalhes. Mas em Daniel 11, nós fazemos um zoom de eventos finais que vai acontecer com o povo de Deus antes do fim. É um zoom. Então, em Daniel 7 também nós temos um zoom. Em Daniel 7, o zoom é sobre o poder papal. Daniel 2 só falou de pés de barro e ferro. Falou que não se mistura. Falou algumas coisas. Mas em Daniel 7 você vai ter um zoom de a Idade Média. Inclusive no próprio Daniel 2 você vai ver que os detalhes são mencionados mais em relação ao quê? A parte do final. Então no próprio Daniel 2 os detalhes são maiores, mais para baixo. 3 versículos fala sobre Roma papal em Daniel 2. Mas fala muito pouco. Daniel apenas disse, tu és a cabeça de ouro, Nabucodonosor. Aí ele fala, outro reino vai surgir. Então ele poucos versos usa para descrever os elementos mais antigos da história que a profecia relata. Vocês entenderam? Em cada profecia nós temos uma repetição de coisas anteriormente mencionadas, mas com uma ampliação, um zoom. Os detalhes são acrescentados. A visão do que vai acontecer mais perto do fim vai sendo ampliada cada vez. Olha só, as profecias do livro de Daniel. Olha só os detalhes. Daniel 2, cabeça de ouro, braços e peito de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro, pés de ferro e barro, e pedra cortada sem auxílio humano. Essa foi a visão de Daniel 2, essa foi a profecia. Agora, isso aí nos fornece um padrão para todas as outras profecias, mas sem detalhes. Em Daniel 7, você já vai ver, por exemplo, olha para a Grécia em Daniel 2 e olha para a Grécia em Daniel 7. Você vê uma ampliação de quê aí? Informações. Qual é a informação que é acrescentada em Daniel 7 que nós não vimos em Daniel 2? 4 cabeças. Vocês viram? Em Daniel 8, você vê mais ainda. Qual é o detalhe que é acrescentado em Daniel 8? O grande chifre que vem antes dos 4 chifres. E o que é igual em Daniel 7 e Daniel 8 a respeito de Grécia? O que é igual? 4 cabeças de Daniel 7 é igual ao que de Daniel 8? Os 4 chifres. Então é uma repetição. Vocês viram? Mas junto com essa repetição vem o quê? Ampliação. Aí em Daniel 11, você vê mais ainda. Você vê o quê? Um rei valente, que é o que em Daniel 8? O grande chifre. Aí você vê a divisão do reino aos 4 ventos, que é igual ao que em Daniel 8? Os 4 chifres. Aí você vê o rei do sul e do norte, que não é mencionado em Daniel 8, mas faz parte da história da Grécia. Estão compreendendo? Repetição e ampliação. Mas vocês entenderam como funcionam as profecias do livro de Daniel? Repetição e ampliação. Os detalhes vão sendo acrescentados na medida que nós vamos chegando perto do fim. Outra pergunta que eu queria abordar com vocês. Como deve ser considerada a linguagem bíblica? Como deve ser considerada a linguagem bíblica? Quando a Bíblia fala que Jonas passou tantos dias na barriga da baleia, como você considera a linguagem bíblica? Literal. Quando a Bíblia fala que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como você compreende a linguagem bíblica? É literal ou simbólico?
Quando a Bíblia fala que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e conseguiu alimentar mais de 5.000 pessoas, como você compreende a linguagem bíblica? Quando então nós determinamos o que é simbólico e o que é literal? Como determinamos o que é simbólico e o que é literal? A resposta de Urias Smith, que é boa, ele disse que nós devemos considerar a linguagem bíblica literal, a menos que exista boa razão para considerá-la figurada. Qual seria uma boa razão para considerar uma passagem figurada? Qual seria uma boa razão? Sim, mas aí o defensor da alta crítica vai dizer, mas um povo todo atravessar um mar é um símbolo, porque isso não faz parte da vida comum, diária, normal. Em Daniel 7, por exemplo, vamos ler o início do capítulo, vamos ver o próprio início, a abertura de Daniel 7, Daniel 2 também, o sonho de Nabucodonosor, Daniel 8, Daniel 11. Olha só como começa. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel o quê? Um sonho e visões. Gente, Moisés não estava tendo um sonho e visões quando ele escreveu acerca das pragas do Egito e os gafanhotos que invadiram a terra. Ele não estava em sonho ou visões, ele estava escrevendo um evento histórico. Quando Mateus relatou sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, ou quando Jesus andou sobre as águas, ele estava descrevendo um fato histórico. Agora, quando você lê na Bíblia um leão surgindo do mar, um urso, um leopardo com 4 cabeças, quantos leopardos com 4 cabeças vocês já viram na sua vida? Então, a própria linguagem também, ela indica o simbolismo do texto. Mas não podemos apenas descrever ou explicar dessa forma, porque é lógico que determinados acontecimentos, como Jonas na barriga da baleia, não tem muito sentido científico. Vocês concordam? Tem sentido científico? A mesma forma que uma besta com 10 chifres e 7 cabeças saindo do mar não tem muita lógica científica. Mas o próprio texto está dizendo que João estava em visão. Muito bem, vamos então dar continuidade para Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. Agora vocês vão perceber que Urias Smith, ele coloca o primeiro ano de Belsazar lá para o ano 540. E existem 2 formas de interpretar o primeiro ano de Belsazar. Belsazar, ele foi co-herdeiro do trono de seu avô, junto com seu pai Nabonido, que foi esposo da filha de Nabucodonosor. E alguns colocam o primeiro ano de Belsazar como o primeiro ano em que ele foi co-rei com o seu pai, genro de Nabucodonosor. Outros colocam o primeiro ano de Belsazar como sendo o primeiro ano depois da morte de seu pai. Vocês estão compreendendo? Eu estou tendendo mais para a visão de que o primeiro ano de Belsazar não foi o seu primeiro ano como rei sozinho, mas o seu primeiro ano como rei junto com seu pai Nabonido. Então, no caso, eu coloco, como o comentário bíblico também coloca, o primeiro ano de Belsazar, 553. Mais ou menos uns 14 anos antes da queda de Babilônia. 553. Sendo o primeiro ano de Belsazar que ele começou a reinar junto com o seu pai Nabonido, genro de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele morreu mais ou menos em que ano? 562. Então ele morreu. Aí Nabonido assumiu o trono. E, mais ou menos, no caso, 10 anos depois, Belsazar, filho de Nabonido, começou a reinar junto com ele. Provavelmente Nabonido morreu em 540. Então, Urias Smith colocou o primeiro ano de Belsazar como sendo bem antes da queda de Babilônia. Ou seja, um pouco antes.
540, queda de Babilônia. Segundo Urias Smith, 538. Nós estamos usando o ano 539 como a queda de Babilônia. Babilônia reinou de que ano até que ano? 606 ou 5 até 539. Muito bem, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, Daniel ele recebeu uma visão de sua cabeça, provavelmente no ano 553. Pensa bem o porquê que Daniel estaria recebendo essa visão. Nabucodonosor morreu. Não sabemos como foi a experiência de Daniel depois da morte de Nabucodonosor. Talvez não foi tão boa. Daniel ele conhecia a profecia de Jeremias dos 70 anos de cativeiro. Daniel ele tinha um grande amor pela causa de Deus e pelo povo de Deus. Talvez um pouco de ansiedade em relação ao futuro. O que vai acontecer? Quando vamos voltar à Terra Prometida? Quando será essas coisas? Assim como Nabucodonosor estava pensativo acerca do futuro, Daniel também provavelmente estava pensativo acerca do futuro. Eu acho que eu já até mencionei nessa aula, mas queria mencionar de novo. É interessante a diferente forma que Deus relatou a resposta da indagação do coração desses dois homens. Nabucodonosor, Deus usou uma estátua, porque ele era adorador de ídolos. Daniel, ele dá uma visão de animais, porque Daniel era um homem que amava o Deus da natureza e, portanto, a natureza. Muito bem. Daniel relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes diferentes um dos outros subiam do mar. Antes de darmos continuidade, próxima folha que nós vamos ver, as profecias do livro de Daniel, nós temos os símbolos de Daniel 7 interpretados. Até mesmo por falta de tempo, nós vamos não passar ponto por ponto, mas você vê aqui no livro de Jeremias 25 e também 49, nos versículos 25, 32 e 33, 49, 36 e 37. 4 ventos, ou ventos, representam o quê? Destruição, guerras, calamidades. Na profecia bíblica, ventos representam destruição e guerra. 4, o número 4 também tem uma representação. Os números da profecia bíblica muitas vezes têm um simbolismo. Os números são literais, mas têm um simbolismo. Ou seja, são realmente 4 ventos. São literalmente 10 chifres. Mas o número tem um simbolismo. 4 representa global. Representa universal. Abrange todos os cantos da terra, podemos dizer. 4 ventos. Então nós temos aqui uma agitação global, universal, mundial, guerras, calamidades, destruição. Esse texto está descrevendo o estado do mundo naquele 7º século antes de Cristo. Poderes lutando para a supremacia. Você tem Babilônia, Assíria, Egito, Líbia. Todos eles lutando para a supremacia, agitação política. 4 animais que surgiram do mar. Mar, o grande mar. Se você comparar com Apocalipse 17:15 e Isaías 17:12, águas na profecia bíblica representam povos, nações, tribos e línguas. Certo? E 4 animais representam
4 reinos. Então vamos ver agora a visão, colocar tudo junto. Nós temos agitação entre as nações, guerras, destruição, calamidades. E disso tudo surgiriam dos povos, das nações e das tribos e das línguas do mundo 4 reinos. Agora, então, Daniel ele vai começar a descrever um por um os animais. Verso 4, olha só quantos versículos são usados para descrever o leão. O leão representa quem? Babilônia. Assim como o metal mais precioso, mais valioso da estátua de Nabucodonosor era o ouro, que representou Babilônia, também o rei do reino dos animais, que é considerado o leão, também era um símbolo que Deus usou para descrever Babilônia. É interessante notar que Jeremias, em mais de uma ocasião, mais de um lugar, ele descreve Babilônia como um leão. Isso vocês podem ver em Jeremias 4, 7 e Jeremias 50, 17 e 44. Babilônia é chamado de um leão. Mas quantos versículos são usados para descrever Babilônia, então, em Daniel 7? Olha só, verso 4. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Acabou. Não tem mais sobre Babilônia. Ou seja, no capítulo 7 de Daniel, Babilônia é mencionado em quantos versículos? No versículo 4, acabou. Foi acrescentado algum detalhe de Daniel 2 para Daniel 7 sobre o reino de Babilônia? Sim ou não? Sim. Daniel 4. O leão tinha o quê? Asas de águia. Não diz quantas. Asas de águia. O que asas representam na Bíblia? Na profecia bíblica, asas representam rapidez de um reino para conquistar. Abacuque 1:8 e Lamentações 4:19. Então, em Daniel 2, a cabeça de ouro, Babilônia, Daniel falou alguma coisa sobre a rapidez com a qual Nabucodonosor ia se erguer como poder mundial? Em Daniel 2, é mencionado esse detalhe acerca de Babilônia, sim ou não? Não. Em Daniel 7, nós temos uma repetição do reino. O mesmo reino é mencionado? Sim. Nós temos uma ampliação da história de Babilônia em Daniel 7, sim ou não? Algum detalhe acerca de Babilônia foi acrescentado? A rapidez, esse detalhe foi acrescentado nas asas do leão. Vocês acompanharam? Vamos então agora para o detalhe que diz assim: foram-lhe arrancadas as asas. O que vocês acham que isso representa? Já pensou? Um leão, ele já é bastante forte, não é? Só com as suas pernas. Imagina o que seria um leão que poderia voar. Ele é mais poderoso ainda? O que vocês acham? Eu já teria dificuldade de me lidar com um leão, mesmo se ele não tivesse asas. Se ele tem asas, não dá nem para subir numa árvore para me livrar dele. Ele é mais forte, mais poderoso. Então, o que vocês entendem com essa expressão? Foram-lhe arrancadas as asas? Perda de seu poder. O poder que ele teve quando ele se ergueu. Vocês entenderam isso? Vocês lembram o que aconteceu com o reinado de Babilônia quando Nabucodonosor morreu? A irmã White relatou em Profetas e Reis o que aconteceu. A força foi diminuída, certo? Agora eu acho interessante que aqui no verso 4 também diz assim:
E foi levantado da terra e posto em pé como que? Um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Eu acho interessante que se você comparar com Daniel 4, falando da loucura de Nabucodonosor, fala que a ele, um homem, foi dado um coração de quê? Animal. Quem sabe isso se refere à conversão de Nabucodonosor. Foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Quem sabe isso se refere ao auge, aos olhos de Deus, o auge do reinado de Babilônia. Humanamente falando, quando foi o auge de Babilônia? Quando Nabucodonosor estava pisando por terra todas as nações que estivessem impedindo suas conquistas. Mas aos olhos divinos, quando é que Babilônia foi erguida da terra? Quando Nabucodonosor se humilhou e se converteu, logo antes de sua morte. O que o final da história de Babilônia poderia ter sido se o genro e o neto de Nabucodonosor tivesse seguido nos passos de seu avô. Daniel 7:5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, ou, no caso, o segundo reino, semelhante a um urso. O urso é inferior a um leão, assim como a prata é inferior ao ouro, o qual se levantou de um lado. Na estátua de Daniel 2, falou que um braço era maior do que o outro? Você vê assim na estátua? Não. Então aqui nós temos o quê? Uma repetição e uma ampliação. Qual é a ampliação? Qual é o detalhe que está sendo aqui acrescentado sobre o reinado de Medo-Pérsia? Que primeiro, tem dois lados. O urso é quem? Medo-Pérsia. Então esse urso tem o quê? Dois lados, ou dois poderes que se uniram, certo? Mas um lado se levanta maior do que o outro. Em Daniel 8, esse detalhe vai ficar mais ampliado ainda, então não vou falar muito. Mas nós temos Medo e Pérsia. Dario era de qual? Medo, e Ciro de Pérsia. Mas também fala no verso 5 que esse urso tinha na sua boca o quê? 3 costelas. Essas 3 costelas estão mencionadas em Daniel 2. Mas essas 3 costelas, historicamente falando, se refere a Lídia, Babilônia e Egito. Eram os 3 poderes que estariam impedindo que Medo-Pérsia se erguesse para substituir Babilônia como poder mundial. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Muita carne se referiria ao que aqui? Aos reinos. Porque os animais são reinos. Então devora muitos reinos. Ou seja, está falando da amplitude no terreno, a expansividade, território da Medo-Pérsia. Verso 6. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas. Quantas asas? 4. Se o leão, Babilônia, se ergueu rapidamente com asas, imagina um leopardo. Quem é mais rápido entre o leão e o leopardo? O leopardo. Além do leopardo ter asas, ele tinha 4 asas. Provavelmente o leão só tinha 2. Então, se Nabucodonosor se levantou rapidamente, quanto mais rápido então deve ter se levantado o reino da Grécia, que é representado pelo leopardo de Daniel 7. E a história, ela prova isso. Não tem dúvidas quanto a isso. Então, verso 6. Um leopardo que tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças. As 4 cabeças são os 4 reinos, depois da morte de Alexandre, que surgiriam da Grécia, do poder macedônico. 4 generais
Ele tinha mais do que 4, mas 4 dos generais de Alexandre o Grande, alguns anos depois de sua morte, se levantaram como poderes. Mas ainda era considerado o reinado da Grécia, o período em que a Grécia teve supremacia. Os nomes: Cassandro, Lisímico, Ptolomeu e Seleu. Depois, quando estudarmos Daniel 11, nós vamos ver o território que eles ocuparam, porque isso é importante na profecia de Daniel 11. Versículo 7. Então, para cada um desses poderes, quantos versículos são usados para mencionar? 1. Verso 5 para Medo-Pérsia, verso 6 para Grécia. Agora, interessante. Nós vamos agora repetir e ampliar, e os detalhes estão mais numerosos no que diz respeito ao fim. Verso 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Eu acho interessante que o ferro é repetido, ou seja, esse símbolo. Então Roma realmente é o poder representado pelo ferro. Aqui o animal que representa a Roma pagã tinha dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Se você comparar a descrição do quarto animal com os primeiros 3, todos os 3 devoravam. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Eram poderes devoradores. Mas nenhum poder foi tão devorador como Roma. Isso a história também prova. E se nós formos comparar cada um desses poderes com o poder papal que surgiu depois, de acordo com Apocalipse 13, o poder papal absorveu características de cada uma dessas nações. Por exemplo, Babilônia, o poder papal, ou a Igreja Católica absorveu que qualidade? Intolerância religiosa. Medo-Pérsia, professar ser inferior, reclamações de infalibilidade. Grécia, nós estamos aqui nos referindo à educação falsa, que hoje é caracterizada pelo poder papal. E Roma, a crueldade, poder perseguidor. Isso nós vamos falar depois com mais calma na disciplina de Apocalipse, mas eu estou dando um vislumbre. Em Apocalipse 13, a besta que surgiu do mar, ela tinha características de leão, urso e leopardo. E tinha se sentado no trono de um dragão. Muito bem, vamos agora para o versículo 8. 10 chifres. Os 10 chifres, a divisão do Império Romano. Eu vou ler agora as 10 divisões. Lombardos, italianos hoje. Aqui nós temos a origem das nações europeias. Francos, franceses. Ostrogodos, que foram eliminados no ano 538. Visigodos, espanhóis. Burgúndios, suíços. Alemanos, alemães. Suevos, as nossas origens. Portugueses. Vândalos foram eliminados em 534. Anglo-saxões, ingleses. E érulos, que foram eliminados em 493. Então aqui nós temos 10 chifres, é um novo elemento. Podemos dizer que os 10 dedos de Roma pagã, ou os pés de Daniel 2, é uma repetição, ou os 10 chifres é uma repetição dos 10 dedos de Daniel 2. Podemos dizer, apesar de que às vezes fica difícil explicar. A irmã White, ela deixa bem claro que os pés de Daniel 2 é a união da igreja com o Estado. Então não temos como fugir, que é uma declaração inspirada. Não tem como ir para nem a direita nem a esquerda. Ela nunca fala que os 10 dedos representam as 10 divisões. Mas a verdade é que tem 10 dedos e tem 10 chifres. Então eu não digo que seja errado, mas
O mais claro é que os pés são Roma papal. Versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E, historicamente falando, realmente, 3 das 10 divisões do Império Romano foram eliminados, ou 3 tribos foram eliminadas. E eis que neste chifre, esse chifre pequeno, havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então, verso 8 fala sobre o chifre pequeno, só um verso fala sobre Roma pagã. Roma papal, aparentemente só um verso também, só que depois nós vamos receber muito mais informação nesse capítulo sobre esse chifre pequeno. Então a gente vê que o chifre pequeno tem uma atenção muito maior do que o leão, o urso e o leopardo, e até mesmo o quarto animal nessa visão. Vamos lá, verso 9, já mudando de assunto. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. A gente vê aqui um detalhe interessante. O trono de Deus, ele não está limitado em termos de localidade geográfica. Por quê? É apresentado com rodas de fogo. É interessante nós mantermos isso em mente. Uma das argumentações de que Jesus teve que subir direto para o lugar santíssimo é que ele é mencionado estando diante do trono do Pai já antes de 1844. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Esse evento aqui mencionado em Daniel 7 está correspondendo com qual evento mencionado em Daniel 2? A pedra cortada sem mãos. A pedra cortada sem mãos, em Daniel 2, era um símbolo de quê? O estabelecimento do reino de Deus, que ocorreu ou ocorrerá quando? No final do milênio. Quando é que Deus vai estabelecer o seu reino? No final do milênio. Só que aqui em Daniel 7 nós temos uma repetição e ampliação. E sabe o que em Daniel 7 nós vemos? Que para Deus ter um reino depois do milênio, ele precisa de quê antes? Súditos. Para Deus ter um reino, ele precisa de súditos. E para ele ter súditos, é necessário uma investigação para determinar quem é qualificado para formar parte desse reino. Então, em Daniel 2, apenas fala que, no final, Deus ele vai destruir os reinos terrestres e estabelecer o seu reino. Em Daniel 7, nós vamos aprender mais sobre como isso vai acontecer. Então, o que Daniel 7 abre para a gente? Uma visão de como Deus vai obter súditos para o seu reino, através de uma investigação. Nós chamamos do juízo investigativo. Por isso que no final do verso 10 fala que abriram-se o quê? Os livros. Cada pessoa, cada candidato para fazer parte desse reino, primeiro será avaliado segundo o que está escrito onde? Nos livros. Verso 11. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo.
E quanto aos outros animais, os 3 primeiros, foi-lhes tirado o quê? O domínio. Olha só, por favor, não percam esse detalhe. Foi tirado dos primeiros 3 o quê? Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia caíram. Caíram sim ou não? Mas olha o que diz. Todavia foi-lhes prolongado o quê? A vida. Certo espaço de tempo. Alguém poderia me explicar isso? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e a própria Roma pagã. Como é que, mesmo perdendo o seu domínio, sua vida foi prolongada? Só uma resposta. A filosofia de cada uma dessas nações foram absorvidas pelo poder papal, o chifre pequeno. Intolerância religiosa, reclamações de infalibilidade, uma falsa educação, um sistema de intelectualismo e disparidade entre classes da sociedade do grego, do sistema grego, da filosofia grega, e a crueldade e poder perseguidora do poder romano. Tudo isso foi absorvido pelo chifre pequeno. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aqui o filho do homem se refere a Cristo. Se o filho do homem se refere a Cristo, quem seria então o ancião de dias? Deus o Pai. Aqui nós temos uma diferença então entre Cristo e o Pai no juízo investigativo. No verso 14, a palavra domínio é repetida. Quem acabou de perder o domínio? Os 3 reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Roma pagã também perdeu seu domínio, seu corpo foi desfeito. E o chifre pequeno será julgado. E agora então Jesus ele aparece diante do Pai para obter o seu domínio. Eu faço uma pergunta. Literalmente, esse evento se cumpriu quando? Jesus aparecer diante do Pai para receber o seu domínio, o seu reino. Quando? A partir do ano 1844. A partir desse ano, os candidatos para fazerem parte do reino de Cristo, que foi representado pela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas em Daniel 2, estão sendo agora avaliados, investigados. Quem será digno ou não de fazer parte desse reino? Então foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio, domínio de quem? De Cristo. É um domínio que, ou seja, o domínio dos outros poderes que surgiram antes era o quê? Um domínio temporal. Que não passará, falando do domínio de Cristo, e o seu reino tal que não será destruído. Verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo. E ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Acabou. A visão já foi dada. Agora o resto do capítulo, do verso 17 em diante, é a interpretação. Okay? Vamos dividir aí. Quem quiser para os esboços. No verso 16 para o 17 nós temos uma transição de descrição para interpretação. Então, quais são os 2 elementos da visão de Daniel 7 que receberam maior atenção? O chifre pequeno e o juízo investigativo. Então a gente vai recebendo mais detalhes em relação aos eventos finais da história do mundo. Certo?
Verso 17. Agora a interpretação. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o quê? O reino. E o possuirão para todo sempre. Os santos do Altíssimo são o quê? Os súditos do reino. E de eternidade em eternidade. Mas Daniel ficou satisfeito com essa interpretação. Parece que o anjo veio e deu uma interpretação rápida. Os 4 reinos são 4 poderes que vão surgir e os santos, no final, vão receber um reino eterno. Acabou. Só que Daniel ficou ainda perturbado. Sabe o que deixou Daniel mais perturbado de tudo nessa visão? Alguém sabe? O chifre pequeno. Escutem bem. O aspecto da visão que deixou o servo de Deus mais abalado e espantado foi o chifre pequeno. Verso 19. Então tive desejo de conhecer, Daniel falando. Ele já recebeu a interpretação, mas ele não ficou satisfeito. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele, está falando sobre quem aqui? O chifre pequeno, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Por que Daniel ficou tão curioso para aprender mais sobre o chifre pequeno? Verso 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia o quê? Guerra contra os santos. E prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, agora o anjo falando a Daniel, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. Verso 27 e 28. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. A interpretação, no final, ela teve um fim agradável para o povo de Deus? Sim ou não? Qual foi a última palavra que Daniel recebeu de Gabriel na interpretação desse sonho? Que os santos iriam receber o domínio, que permanecerá para quando? Para sempre. Mesmo assim, Daniel ele ficou tão perturbado, tão chocado, fala aqui, mudou-se em mim o meu semblante, os pensamentos meus me perturbaram. Por quê? Porque mesmo que um dia a vitória será garantida aos fiéis de Deus,
mas o que ele viu que o povo de Deus enfrentaria nas mãos do chifre pequeno continuou deixando nele um mal-estar. Imagina, será que Daniel ele viu algumas cenas da Idade Média? A fogueira onde foram colocados Uzi e Jerônimo? Será que Daniel ele pôde ter um vislumbre da Inquisição? Possivelmente. Algo deixou esse profeta de Deus incomodado. Mas, então nós podemos ver aqui que na interpretação nós temos versos 21 a 25, descrevendo Roma papal em Daniel 7. Então, você vê a diferença. Em Daniel 7, um versículo é usado para descrever Babilônia, um versículo é usado para descrever Medopérsia, um versículo é usado para descrever Grécia, 2 versículos são usados para descrever Roma pagã e 6 versículos usados para descrever Roma papal. Então, nós temos aqui o quê? Uma repetição de Daniel 2, mais uma ampliação, sendo que os maiores detalhes são relacionados com os eventos mais próximos do estabelecimento do reino de Deus. Sem contar que vários versículos no capítulo 7 de Daniel são usados para descrever os súditos do reino de Deus sendo ajuntados no juízo investigativo. Agora, como eu já disse, amanhã a gente vai ver que em Daniel 8, Babilônia nem é mencionada, ou seja, não tem nenhum versículo para descrever Babilônia. Em Medopérsia, nós vamos receber mais informações em Daniel 8 que Daniel 2 e 7 juntos nos forneceram. Grécia também, mais informações. Roma pagã e Roma papal, maiores informações ainda. E sobre o juízo e o estabelecimento do reino de Deus, nós vamos ver agora uma ampliação do mesmo evento.